À medida, senhor presidente, que o debate vai se aprofundando, as evidências e os indícios, eles vão efetivamente se materializando para além das nossas opiniões. Porque é muito mais importante que as versões ou que a versão são os fatos. E os fatos, eles estão muito claros nas três apresentações que nós estamos tendo a oportunidade do debate hoje. Antes da pergunta, senhor presidente, algumas constatações muito breves. A primeira delas é que, na prática, os crimes de responsabilidade da presidente Dilma e de seu governo, eles não estão presentes apenas no exercício de 2015. Ficou evidente e óbvio uma estratégia, a revelação do crime continuado desde 2003 e de caso pensado, o que efetivamente revela o dolo da presidente da República. Num primeiro momento, a fraude, a farsa, ela se deu em razão da necessidade de não apresentar à sociedade brasileira a perversidade dos números do nosso país, senhor presidente. E é bom que nós façamos aqui uma observação. Senhor presidente, a nossa primeira Constituição foi consagrada em 1891. Desde 1891 está consagrado na nossa Constituição o crime de responsabilidade. E é crime de responsabilidade desde essa época, e nós não éramos república ainda, que atentar contra a lei orçamentária e a probidade administrativa são crimes que levam o governante ao seu afastamento. Desde sempre, isto é regra em nosso país. O que acontece na prática é que, nos últimos anos, nós percebemos um governo ou alguns governos que têm um absoluto desprezo pelas regras fiscais de um país, porque eles não consideram que a disciplina fiscal é um patrimônio, é um valor, é um princípio. A responsabilidade, senhor presidente, pelos ilícitos praticados, elas trazem como consequência grave e objetiva isso que nós pudemos acompanhar no jornal O Globo de domingo, senhor presidente. Quando um governante fere o seu orçamento, as suas leis fiscais, ele desorganiza o país por completo. E de caso pensado, por isso mesmo dolo, como falei aqui anteriormente. Qual é a consequência, de que forma isso impacta no dia a dia das pessoas, senhor presidente? E por que o crime de responsabilidade ele não pretende punir o governante? Ele pretende preservar o Estado da ação nociva e da ilicitude permanente. Mas qual é a consequência objetiva para a sociedade brasileira? Está exposto no jornal o Globo de ontem. A consequência direta da desorganização e do colapso que vive o nosso país é que os programas sociais, durante os últimos meses do governo Dilma, reduziu-se em 87%, senhor presidente. Portanto, na origem dessa crise, que agrava, sobretudo, a vida e o dia a dia das pessoas mais pobres, aquelas que necessitam não apenas de governos que sejam probos, de governos que sejam decentes, governos que sejam eficientes, porque não há eficiência na desorganização do Estado. E a desorganização do Estado produziu como consequência, senhor presidente, por exemplo, o programa CRAC, É Preciso Vencer, uma redução de 49% desses recursos, senhor presidente. Todos nós sabemos o quanto o problema das drogas inferniza o dia a dia das famílias mais pobres e mais carentes do nosso país. 49% desses recursos foram subtraídos. Nas unidades básicas de saúde, 24% desses recursos foram subtraídos. No Rede Cegonha, 23%. No Pronatec, senhor presidente, 59% dos recursos foram subtraídos. No Brasil Carinhoso, 66%. Na reforma agrária, 29%. Na construção de creches, senhor presidente, 87% dos recursos que deveriam estar destinados às creches em nosso país
para produzirmos políticas públicas que pudessem fazer a primeira infância, está reduzido até mesmo, senhor presidente, até mesmo o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, uma redução de 74%. Por que eu estou me estendendo, senhor presidente? Porque, na prática, essa é a consequência efetiva da desorganização que foi construída com elevada sofisticação pelo governo da presidente Dilma, não apenas por ela, mas por todos aqueles que estiveram ao seu lado. Isso não é obra do acaso, senhor presidente. Isso foi construído, isso foi tecido, num primeiro momento, para impedir que essa verdade pudesse estar diante da sociedade brasileira e, naturalmente, isso teria um impacto muito grande no processo da sua reeleição, porque o que esteve em jogo foi a manutenção do poder a todo e qualquer custo. Então, fica evidente, senhor presidente, na quarta-feira nós estaremos aqui conhecendo o relatório do senador Anastasia sobre as evidências todas que foram aqui apresentadas. Mas a pergunta que faço ao doutor Osório, até porque as manifestações do doutor Júlio Marcelo e do professor Conte, elas são absolutamente cristalinas. E os fatos estiveram demonstrados. Agora, o pior cego é aquele que não quer ver. Esse que não quer ver, que não quer enxergar, até por conveniência da verdade, porque a verdade também é utilizada como ferramenta de conveniência, esse não quer enxergar. Mas os delitos, as tipificações, foram aqui objetivamente explicitadas pelo professor e pelo digno promotor do Tribunal de Contas, doutor Júlio Marcelo. A pergunta que faço ao doutor Osório é a seguinte: em matéria dos chamados crimes de responsabilidade, portanto, a licença prévia da Câmara Federal é condição para o início do processo. Logo, só sobre os fatos admitidos é que o Senado deverá atuar. Não podem ser introduzidos fatos novos, sob pena de nulidade. Conclua, senador Ferraz. Já vou concluir, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Há nisto, porém, um limite objetivo à atuação do Senado da República. Entretanto, não está o Senado da República vinculado às considerações prévias da Câmara dos Deputados quanto à qualificação jurídica, à tipificação dos fatos. Do contrário, a competência para decidir, do julgar, porque nesse particular, por delegação da Constituição, o Senado da República se reveste da função de tribunal extraordinário e os senadores exercem o papel de juiz natural e do valor de juízo de cada um. A pergunta que faço a Vossa Senhoria, doutor Osório, é se estamos nós, Senado da República, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, das ADPFs e da interpretação constitucional, se estamos nós, senadores da República, presos ou vinculados às qualificações ou às tipificações dos fatos que foram autorizados no exame preliminar da admissibilidade por parte dos deputados federais. Por ora, muito obrigado, senhor presidente.